Este programa é patrocinado por Liga Portuguesa contra o Cancro. Olá, olá. Já estava aqui à sua espera para mais um episódio das Segundas de Conversa, o seu programa de Literacia em Saúde. Seja muito bem-vindo. As Segundas de Conversa resultam de uma parceria entre a Liga Portuguesa contra o Cancro, o canal S+, e a TSF. Hoje, o tema que preparamos para si é a relação entre a oncologia e a vacinação. Será que existem vacinas capazes de prevenir o surgimento de cancro? E que tipos de cancro é que estas previnem? Então, e quando falamos de um doente oncológico, será que este pode ou não ser vacinado? E será que a vacinação pode evitar o aparecimento de doenças que afetariam o tratamento? Contamos hoje com a presença de Andreia Capela, médica oncologista, que nos vai ajudar a explorar este tema de forma concreta, direta e objetiva. Andreia, muito obrigado pela sua presença. E começo por lhe perguntar aqui, e começo por no fundo, abordar o mais básico, que é afinal uma vacina? Portanto, uma vacina é uma arma que nós temos, não é? Um medicamento que nos ajuda a estimular o sistema imunitário a montar uma resposta para um potencial patogénio ou agente agressivo, um micro-organismo que vai entrar em contacto com o organismo e assim o que nós fazemos com a vacina é dar-lhe um estímulo que faz com que o organismo desencadeie uma resposta que prepara uma defesa antecipadamente para, perante o contacto com esse agente de doença, vir a desencadear uma resposta de defesa do organismo tal que impede que a doença se venha a manifestar. Temos o contacto com o organismo agressor, mas não vimos a desenvolver a doença. É este o principal objetivo de uma vacina. Então podemos dizer que, de algum modo, uma vacina vai estimular o nosso sistema imunitário, é isso? É isso. A vacina o que faz é montar no nosso sistema imunitário um mecanismo de defesa que o leva já a estar alerta para, uma vez encontrado esse organismo invasor, o debelar e impedir que a doença se venha a instalar. É quase como quando contactamos com esse organismo, o sistema já o tinha visto previamente e sabe combatê-lo, não é? Já sabe, já tem a sua memória, já criou memória imunitária para desencadear a resposta, não é? Portanto, não é a primeira vez, não é? Não está desprotegido, não é uma novidade. Mas diga-me uma coisa, existe apenas um tipo de vacina, há mais do que um tipo? Como é que isto funciona? Existem vários tipos de vacinas, não é? Portanto, entre aquelas que nós pegamos no micro-organismo e o tornamos inativo, mas são vacinas vivas, não é? Portanto, temos lá o micro-organismo, essas têm... Quando fala do micro-organismo, pode ser um vírus, uma bactéria? Pode ser uma bactéria. Ok. E tornamo-lo, adormecemo-lo, como por assim dizer, mas ele está lá na mesma e com alguma capacidade de desencadear doença. Portanto, essas vacinas têm alguns contextos nos quais podem ou não ser utilizadas. Depois temos vacinas em que usamos componentes do vírus ou da bactéria para desencadear, no fundo, uma reação direcionada a esses componentes, outras em que inativamos as bactérias ou os vírus para assim desencadear também a resposta, outras já vacinas manipuladas laboratorialmente só para extrairmos alguns açúcares ou algumas proteínas que existem nos micro-organismos e assim desencadearmos, serão geralmente aquilo que será mais capaz de desencadear a nossa resposta imunitária. Muito bem. Portanto, todas elas, independentemente do tipo que estejamos a falar, vão estimular a nossa imunidade, certo? Todas elas têm esse objetivo, não é? Criar no nosso sistema imunitário a memória para, uma vez em contacto com o agente agressor, desencadearem a resposta, no fundo, armarem de imediato o exército para combater essa infecção.
Muito bem. Andreia, tanto quando percebia quando da minha pesquisa, existem alguns vírus que podem levar ao surgimento de cancro. E um deles, que é dos mais conhecidos e falados junto do público, é o vírus do papiloma humano, o conhecido HPV. Aquilo que eu gostava de lhe perguntar é como é que um vírus, em particular o HPV, pode levar ao surgimento de cancro? Portanto, o que os vírus causam, no fundo, os vírus não são moléculas que conseguem sobreviver por si só. Portanto, dependem de se instalar numa célula, num hospedeiro, e depois, a partir daí, desencadear os seus mecanismos de replicação viral, que levam ao crescimento do vírus e depois a desencadear as alterações. Esses mecanismos é o que permite ao vírus multiplicar-se, é isso? É o que permite ao vírus multiplicar-se e continuar a infectar outras células. E é assim que ele se vai disseminando no organismo, é isto? No próprio organismo e nos organismos que contactem e que se possam contagiar, não é? Por esse micro-organismo. Portanto, uma pessoa infectada poder transmitir a outra. Muito bem. Portanto, o vírus incorpora o seu material genético nas células do receptor, não é? Do hospedeiro, e a partir daí vai desencadear processos nessas células que as alteram. No culminar deste processo leva àquilo que é o processo sempre de cancro, não é? Portanto, as células multiplicam, crescem, tornam-se mais indiferenciadas e não morrem. Portanto, e daí perdemos o controle nesse processo, é isso? temos o controle no processo de crescimento celular e da ausência de morte celular. E aí vai-se criar aquilo que são os fundamentos do início de um tumor, não é? Claro. Quando falamos do HPV, que tipos de cancro é que podem ser provocados por este vírus? Portanto, este vírus é um vírus que ataca epitélios, não é? No fundo, instala-se em epitélios. Portanto, o que é um epitélio, para quem nos está a acompanhar? Portanto, no fundo, a superfície de revestimento de alguma parte do organismo, não é? Portanto, inicialmente o HPV vem muito associado ao tumor do colo do útero, não é? Portanto, é de onde ele começa a ser conhecido, a ser falado, mas hoje sabemos que o HPV pode estar presente nas células de tumores da cabeça e pescoço, do canal anal, da vagina, do pênis. Portanto, são tudo áreas onde esse vírus, ao infectar, pode desencadear essa multiplicação celular que vai levar ao desencadeamento da doença. André, tocou agora um ponto muito interessante. Como é que o vírus do papiloma humano pode ser transmitido? Portanto, o vírus pode ser transmitido de contacto direto, pessoa a pessoa, e por secreções do organismo. Portanto, o sêmen, a saliva, podem transmitir o vírus. É claro que haverá epitélios mais favoráveis, epitélios mais vulneráveis também à infecção e outros mais resistentes. E depois existem uma multiplicidade de vírus, de serotipos do HPV. Não há só um tipo? Não há só um tipo. Existem muitos e alguns deles vão estar associados a determinados tipos de cancro, outros a outros tipos de cancro, e alguns não vão ter sequer grande implicação para a nossa vida. Portanto, vão viver connosco e não nos causar grande malefício. Então quer dizer que há vários tipos de HPV e que os diferentes tipos têm graus de malignidade, digamos assim, diferentes e, portanto, têm também graus de perigosidade diferente. É isso? Tem aquilo que nós chamamos um risco oncogénico diferente. Portanto, e nós classificamos muitas vezes o HPV, ou os serotipos do HPV, de acordo com o seu risco, o seu potencial maligno. Estou a perceber. E diga-me uma coisa, o HPV é o único vírus capaz de provocar cancro ou existem outros? Não é o único vírus, era bom. Era bom, não era mais fácil de controlar? É um dos que temos armas de prevenção, não é? Portanto, isso já é muito bom. Mas existem outros vírus, nomeadamente o da hepatite B, onde também temos armas para o prevenir. Temos a vacina da hepatite B, que também permite essa prevenção. Mas depois temos o vírus da hepatite C. Que não temos vacina? Que não temos vacina, temos tratamento e por isso... Porquê que para uns se consegue vacina e para outros não? Pois, isso é um processo complexo, não é? Nem todos os vírus têm o mesmo potencial, nem todos os vírus têm a mesma apetência pelas células e pelos mecanismos pelos quais conseguimos desenvolver as vacinas, nem gerar a mesma imunogenicidade no organismo que nos permita montar uma resposta imunológica, não é? Portanto, e isso faz com que continuemos a investigar largamente tecnologias para a vacinação e tecnologias que
que pensamos nós que no futuro nos possam vir a dar essas respostas. Enquanto não as temos, em algumas destas doenças temos que as tratar e erradicar para que elas não se continuem a transmitir e não alcancem mais pessoas com potencial de virmos a ter. Sim, senhora. Mas para além de vírus também há bactérias e também há alguns micro-organismos invasores que nos podem causar também cancro. Nomeadamente, por exemplo, o Helicobacter pylori, associado ao cancro gástrico, não é? A Liga Portuguesa contra o Cancro promove uma campanha sobre o vírus do papiloma humano, HPV, intitulada Há cancros que podem ser prevenidos. O HPV não escolhe género nem idade, mas a prevenção é possível. Este é um vírus que se transmite muito facilmente durante o contacto sexual. Estima-se que 75 a 80% das mulheres e homens sexualmente ativos sejam infectados pelo HPV em alguma altura das suas vidas. Para fazer parte desta campanha de prevenção, aceda ao site da Liga Portuguesa contra o Cancro e preencha o formulário de inscrição. Lembre-se, a prevenção é essencial e conhecimento é poder. Andreia, quando falamos de vacinação contra o vírus do papiloma humano, esta destina-se apenas a indivíduos do género feminino ou os homens também estão contemplados neste esquema? Atualmente os homens também estão contemplados. Nós começámos por, como foi um vírus muito inicialmente associado ao cancro do colo do útero, teve muito investimento na parte da vacinação feminina, não é, das crianças, mas à medida que o tempo foi avançando percebemos que temos que vacinar também os homens, não é, portanto, e permitir e bloquear estas cadeias de transmissão. Esse também é uma das partes importantes da vacinação e, portanto, hoje em dia abrangemos... Certo, porque, diga-me uma coisa, no caso dos homens não se manifesta de forma negativa, ou seja, a infecção num homem não é tão perigosa como numa mulher, é isso? Os tipos de cancro que causa são outros, não é? Mas temos lá os tumores também do homem, não é? Cabeça e pescoço, que também pode atingir o homem, o do pénis, o do canal anal, portanto, todos eles a poderem atingir o homem. O que foi muito evidente, primeiro, foi o cancro do colo do útero, onde primeiro foi identificado o vírus como o principal fator, digamos assim, desencadeador desta doença. E, portanto, e nós acreditamos que controlando a transmissão do vírus, vamos controlar quase completamente esta doença. E, portanto, agora o homem pode ser, para além de transmissor do vírus, pode desencadear doença noutras localizações. Estou a perceber. Diga-me, em que idades é que a vacinação deve ser levada a cabo? Tanto em meninas como em meninos? A vacina está incluída no nosso Programa Nacional de Vacinação e é uma vacina que deve ser feita ainda na infância e início da adolescência. Portanto, é onde é mais eficaz. É uma vacina de toma única ou tem várias fases? Tem 2 tomas, quando é feita na adolescência e pré-adolescência, e depois nós podemos vacinar ainda até aos 26 anos, e depois, caso a caso, é recomendado vacinarmos até aos 26 anos, e depois, caso a caso, até aos 45 anos, a discussão deve ser aberta e colocada em equação. Olha, por falar em equação, ainda bem que utilizou essa palavra. Quando falamos aqui em termos estatísticos, como é que se está a portar o nosso país em relação à adesão contra a vacinação pelo HPV? Felizmente, não é? O nosso país dá-nos sempre bons indicadores em taxas de vacinação, e sobretudo quando comparamos com países da Europa e do mundo ainda mais, não é? Portanto, e nós, em termos de vacinação completa, no sexo feminino estamos a atingir mais de 75% e no sexo masculino mais de 53%. Portanto, isto é vacinação completa. Portanto, o que quer dizer que haverá ainda crianças e jovens que estão no seu percurso de completar a vacinação. Porquê que acha que isto acontece? Porquê que acha que o nosso país se porta tão bem, digamos assim, no que diz respeito à adesão especificamente para a vacinação contra o HPV? Alguns dos dados que são dados relativamente quando temos elevadas taxas de adesão à vacinação, no fundo é a confiança da população nos sistemas de saúde e nos profissionais, não é? Portanto, e no veicular da informação. Depois, a vacinação, acho que em Portugal sempre foi tida como
quase uma obrigatoriedade, não é? Portanto, é uma coisa que nós fazemos desde sempre. É cultural, no fundo. É cultural. Nós nascemos, os nossos pais levam-nos à vacina, os sistemas de saúde chamam-nos para sermos vacinados e, portanto, nós aderimos. Portanto, porque depois, em Portugal, não há muita expressão de movimentos anti-vacinas e isso também ajuda bastante a que tenhamos este elevado nível de vacinação. Porque noutros países, e aliás temos visto, sobretudo, por exemplo, numa realidade norte-americana em que há, de facto, muitos movimentos dessa natureza e que, inclusivamente agora, na altura da pandemia e para a vacinação contra a Covid-19, tiveram um impacto muito, muito significativo. Felizmente, no nosso país, isso não acontece. Não teve essa expressão e acho que aqui, até pegando agora um bocadinho, uma vez que foi à parte da Covid, acho que até a Covid e a maneira como nós abordámos a questão e como o país abordou a questão foi mais um incentivo a que haja esta confiança na vacinação, não é? Portanto, a vacinação era um modo de nós retomarmos a nossa vida normal. E retomamos. Retomamos e acaba por se alargar também um bocadinho ao resto da vacinação. Portanto, essa noção e essa confiança que depositamos. Claro, as pessoas acabam por confiar, correu bem com este exemplo e, portanto, vamos continuar a acreditar no sistema e nos profissionais. Quando falamos em termos de custos, é uma vacina gratuita? A vacina que está incluída e para as crianças é gratuita. Para as idades, para os adultos, não é gratuita. Muito bem. Andreia, quando falamos em termos de mortalidade, qual é que é o impacto que a vacinação está a ter ao nível da mortalidade? Já temos dados a este nível? Vamos tendo dados, não é? Mas, sobretudo nesta vacinação que é preventiva de doença, nós temos que olhar de um ponto de vista, no fundo, de criarmos o terreno. Ou seja, o que nós estamos a fazer hoje não se vai repercutir hoje. Vamos ter que esperar 10, 20, 30 anos. É uma análise a longo prazo que temos que fazer, não é? Sim, nós temos que olhar para isto, não é? Quando nós estabilizarmos os resultados, não é? Portanto, quando nós estabilizarmos os níveis e as taxas de vacinações, a partir daí que nós vamos ver como é que nós nos vamos comportar, não é? Daí a 20 ou 30 anos, porque é disso que nós estamos a fazer. Nós estamos, no fundo, a plantar hoje o futuro de amanhã. Portanto, e não podemos estar à espera dos resultados hoje, mas sim daqui a longo prazo. O que nós sabemos é que, sim, o que os estudos mostraram é que vamos conseguir diminuir a taxa de doença e com isso vamos diminuir a mortalidade. Sim, senhora. André, falando agora de um doente oncológico, portanto, alguém que já foi diagnosticado com cancro, estamos a falar de uma pessoa que pode ou não ser vacinada. Um doente oncológico pode ser vacinado? Pode e deve. E deve. Porquê? Nós temos várias condições, não é? Em que as vacinas devem ser aplicadas e que estão indicadas, não é? Portanto, nós aqui, quando estamos a falar já da pessoa com diagnóstico de doença oncológica, estamos a falar da aplicação de vacinas que vão diminuir o seu risco de desenvolver doenças que vão ser prejudiciais, aumentar a sua mortalidade, porque há doentes que morrem no decorrer de infecções que contraem ao longo da sua doença. Ou seja, não morrem pelo cancro em si, mas por outro tipo de doenças que surgem e que não é, o sistema imunitário, no fundo, não tem capacidade para as combater, é isso? É isso mesmo. E nós aqui temos dados que entre 50% a 60% de doentes abaixo de 50 anos, a mortalidade não diretamente ligada ao cancro, está relacionada com infecções. Metade dessas infecções são infecções que seriam preveníveis por vacina. Isto antes da era Covid, mas seriam doenças, por exemplo, causadas pelo pneumococcus, que causa a pneumonia, e pelo vírus da gripe. Mas isso acontece porque um doente oncológico já tem o sistema imunitário debilitado? Porque o sistema imunitário da pessoa com doença oncológica é mais debilitado, porque não consegue montar uma reação imunitária tão forte, às vezes porque nós, iatrogenicamente, quando damos medicação, destruímos quer as células de tumor, quer as células de defesa. Boas, digamos assim, certo. E, portanto, fica mais vulnerável. Portanto, é sempre a pessoa mais vulnerável a adquirir uma infecção e a pessoa com menos capacidade de montar uma resposta a essa infecção. Portanto, quanto mais tarde também o abordamos nessa infecção, mais dificilmente o conseguimos recuperar. Então, a vacinação, quanto mais precoce for, melhor. Tem alguns timings, não é? Portanto, e nós não podemos andar nesta vacinação preventiva, não é? É claro que há um plano, um programa nacional de vacinação que nós todos devemos respeitar e devemos cumprir, não é? Isso independentemente de ter ou não cancro, todos os cidadãos devem segui-lo. Todos os cidadãos devem segui-lo porque isso nos vai
permitir estar prevenidos contra uma série de outras doenças que podem acontecer e que vai nos permitir que o nosso sistema imunitário já esteja treinado, também se viermos a desenvolver um cancro, também poderá eventualmente montar essa resposta, embora a pessoa com cancro possa, pela sua imunossupressão causada pela doença e pelos tratamentos, não ser capaz de desenvolver uma resposta imunitária tão eficaz e capaz. Imunossupressão significa que o sistema imunitário está deprimido, está incapaz de responder, é isso? Exato. O nosso sistema imunitário fica um bocadinho afetado, como que adormecido, como que incapaz, não é? Portanto, nós destruímos células que seriam necessárias para nos defender de agressões, nomeadamente de vírus e de bactérias. Então, estava aqui a pensar, estava a ouvi-la e lembrei-me do seguinte: fará sentido, devido a essa imunossupressão, fazer um reforço da vacinação num doente oncológico se ele já tiver sido administrado, se já tivermos, aliás, administrado determinada vacina? Em algumas circunstâncias, nomeadamente nos doentes submetidos a terapias solares, como as CAR-T-cells ou transplantes de medula óssea, há algumas vacinas que depois têm que ser repetidas. Para reforçar a imunidade. O sistema imunitário. Então, cerca de 6 meses depois de uma terapêutica dessas, nós temos que rever o plano e há vacinas que vão ter que ser readministradas. Então, no fundo, que vacinas é que devem ser administradas a um doente oncológico? Portanto, nós, tirando aquelas que já são as comuns certo. E conhecidas, não é? Portanto, nós depois temos também por faixas etárias e por risco do que é do tratamento, não é? Portanto, há tratamentos para doentes com tumores sólidos, não é? Tumores do pulmão, tumores do estômago, do cólon, que têm um risco. E os doentes com leucemias podem ter outros riscos diferentes, ou que são submetidos, por exemplo, a terapias solares ou transplantes, têm ainda outros riscos, não é? Portanto, e nós vamos ter, por exemplo, por faixas etárias, doentes acima dos 65 anos, para todos indicado a vacina contra o pneumococos. A partir dos 50 anos, a vacina contra o herpes zoster. E depois... Que é um vírus também? Que é um vírus também. E abaixo dessas idades, a discussão consoante o esquema de quimioterapia que vamos dar, o tempo de imunossupressão que vamos causar a esse doente e o risco que está associado também por outras condições. Então, André, no fundo nós temos sempre que avaliar caso a caso, portanto não há aqui uma receita, digamos assim... Não há uma receita que dê para todos, claro. Não é? Para além de que... E quais é que são os riscos associados à não vacinação de um doente oncológico? Porque a pessoa pode escolher não ser vacinada, certo? Sempre. Que riscos é que corre? Os riscos de desenvolver essas infecções e essas infecções terem uma expressão mais grave do que o que teriam. Não é que um doente, por estar vacinado, obrigatoriamente não desenvolve nenhuma dessas doenças. Sim, estamos a falar de uma questão de probabilidade, não é? Estamos a falar de probabilidades e de muitos fatores envolvidos, entre o sistema imunitário estar capaz de montar essa defesa, não é? Uma das questões é que quando nós estamos em quimioterapia, se dermos uma vacina, a eficácia dessa vacina ou a forma como nós vamos conseguir que essa vacina desencadeie aquela resposta que nós tivemos a explicar ao início, pode não conseguir, não é? O sistema imunitário que está debilitado. Mas ainda assim haverá pessoas que vão conseguir montar essa imunidade. Já vimos os riscos associados à não vacinação e à vacinação. Isto é, vamos supor que uma pessoa foi diagnosticada com cancro e quer, sim senhora, ser vacinada. Há riscos associados à vacinação? Sim, há sempre riscos associados a todas as ações que temos, não é? E a vacinação... Independentemente de ter ou não cancro, não é? Tudo, não é? Certo, Portanto, claro, agora, com certeza. Há condições, não é, em que nós não podemos administrar determinadas vacinas. Por exemplo, as vacinas vivas, como nós estamos a falar, por exemplo, da do sarampo, da vacina da febre amarela, não é? Em que doentes imunossuprimidos, durante o período de imunossupressão, não podem tomá-la. Não é? Daí também a importância de vacinarmos os conviventes e quem contacta, não é? Que é para não chegar para nunca prevenir, o vírus, fundo, não é? Claro. Portanto, ou a bactéria a essa pessoa. É claro que as vacinas têm sempre um risco de gerar reações imunitárias e uma alergia ou uma anafilaxia, que são situações também igualmente graves. Depois há os efeitos e os síndromes neurológicos a longo prazo. Contudo, quando pesamos na balança a vacinação e a não vacinação, é sempre melhor vacinar. Temos um claro benefício no lado da vacinação. Agora, é como disse, não é? Isto não é
não é uma receita que cabe a todos, não é? Portanto, os riscos têm que ser conhecidos individualmente para também ponderarmos. Muito bem, sim senhora. Uma última pergunta, Andreia. Quando administramos uma vacina a um doente oncológico, o objetivo não é nunca a cura, certo? A cura do cancro. Não. Neste momento, destas vacinas que estamos a falar, não é esse o objetivo. O que nós falamos é de estimular a imunidade, certo? Estimular a imunidade de cada organismo. É claro que há terapias baseadas em vacinas em que o racional é muito semelhante a este, mas isso é outra conversa. É outra matéria, claro. É outro programa. Olha, André, e por falar noutro programa, chegámos ao final da nossa conversa, mas agradeço muito pelos seus contributos, foram de facto muito claros e acho que falo por todos quando digo que estamos agora muito mais elucidados acerca da importância da vacinação associada ao cancro e do impacto que esta pode ter ao nível da prevenção. Por isso, muito obrigado. Muito obrigada. Ainda assim, todas as dúvidas e sugestões que nos quer apresentar podem ser enviadas para 2deconversa@ligacontracancro.pt. Já reparou que o tempo passa a voar quando estamos juntos? Só pode ser bom sinal. É verdade, já chegamos ao final de mais um episódio das Segundas de Conversa, feitas para si e a pensar em si. Chegamos ao final, mas já temos o próximo encontro marcado. Espero por si no próximo dia 29 de maio para falarmos sobre os rastreios oncológicos em Portugal. Vou estar à conversa com Guilherme Macedo, diretor do Serviço de Gastroenterologia do Centro Hospitalar Universitário São João. Por agora, agradeço-lhe por ter estado desse lado a investir em si. Conto consigo no próximo episódio das Segundas de Conversa. Até lá, fique bem. Este programa foi patrocinado por Liga Portuguesa contra o Cancro.